Senhor presidente, vereador Moisés Rossi, boa tarde. Senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação. Primeiramente, senhor vereador, eu gostaria de registrar o impasse na greve dos servidores. Eu acredito que se está muito perto de resolver essa situação da greve. Portanto, cabe ao Poder Executivo fazer todos os esforços para que, de fato, essa situação seja resolvida e que os trabalhadores possam ter tranquilidade para voltar ao trabalho e exercer as suas atividades. Gostaria de registrar também uma saudação ao vereador Renato Purini, que volta a essa casa depois de passar um tempo diretamente no Executivo. Uma outra questão que eu gostaria de abordar é com relação ao PAC Pavimentação. Nós precisamos tomar um cuidado para não fazer discurso populista e fisiológico de ocasião. A questão do PAC, nós começamos a tratar em 2011. E naquela legislatura, muitos diziam que seria uma bobagem, porque não haveria condições para se fazer esse empréstimo. É óbvio, e o vereador Purini tocou num assunto, que é a elaboração de projetos. Esse projeto de pavimentação e de drenagem foi apresentado de maneira muito rápida, via um trabalho feito na Secretaria de Obras pelo então secretário Eliseu Areco, para se ter o tempo necessário de se protocolar. Não é o PAC Pavimentação que vai gerar caos na economia da cidade. Ao contrário, o PAC Pavimentação pode, inclusive, desenvolver atividades econômicas. E, como disse o vereador Marquinhos, se gasta muito para fazer manutenção em ruas de terra aqui na cidade de Bauru. Eu acredito que essa é uma dívida social que tem que ser paga. Porque em momentos que não tem crise de natureza econômica, não se faz. No momento que tem crise de natureza econômica, não se faz. E quem sempre acaba pagando a conta é a maioria da população trabalhadora que mora nos bairros populares e nos bairros operários. Então, portanto, eu acredito que a gente deva fazer esse esforço para pagar essa dívida social. Em relação ao vídeo que o vereador Sakai passou, se constata mais uma vez um problema. Um problema que a gente já apresentou aqui nessa tribuna, várias propostas de resolução. As UPAs em Bauru não realizam o atendimento infantil. Por quê? Porque os médicos que atuam nas UPAs alegam que eles não têm a competência necessária para atender criança. A fundação não consegue dispor, foi dada uma ferramenta e ela não consegue contratar, inclusive médico generalista. Portanto, todos os procedimentos são obrigados a ir para o PAI, para o pronto atendimento infantil. E todos nós sabemos que a estrutura do PAI é uma estrutura precária, que cria dificuldade para quem vai buscar o atendimento e cria dificuldade para quem também vai trabalhar. E a solução para esse problema de saúde não é fácil, porque só se faz saúde de qualidade se tiver dinheiro. E nesse aspecto o governo federal tem responsabilidade, todos eles. Porque não repassam o recurso necessário para fazer superávit primário e continuar pagando a dívida. O mesmo procedimento tem o governo do Estado. Saúde não é só responsabilidade do município. Então nós precisamos de recurso. E por falar em saúde,
eu gostaria de pedir o auxílio da TV Câmara para a gente tratar de um assunto que teve repercussão nacional. Esse médico é o presidente da Unimed aqui em Bauru. O que esse senhor disse no seu Twitter ou na página do seu Facebook, comentando uma declaração feita por uma pediatra, quando a vereadora Ariene Leitão, vereadora do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre, procurou essa pediatra. Essa pediatra disse que não iria atender a criança porque essa criança era filha de uma militante do Partido dos Trabalhadores. Esse caso teve repercussão nacional. E, lamentavelmente, o presidente da Unimed aqui em Bauru, Roberson Antaqueira Moron, publicou no seu Facebook o seguinte texto: somos seres humanos livres, não somos escravos. A única obrigação ética é atender emergências. Se não é emergência, que procure um médico que aceite atender canalhas. A pergunta que nós temos que fazer é se uma criança de 1 ano pode ser classificada como canalha. Esse presidente da Unimed cometeu um crime, porque está previsto na Constituição que esse tipo de prática não pode ser realizada. Infelizmente, esse é o tipo de situação que está pavimentando as relações nesse país. É óbvio que nós vivemos um momento de acirramento. E é claro também que nós temos uma série de pessoas, cães raivosos, que aproveitam esse momento para praticar esse tipo de sandice e tantas outras. Foi assim que começou a Noite dos Cristais. Para quem não sabe, a Noite dos Cristais ocorreu em 1938, na Alemanha e na Áustria, quando grupos da SS do Terceiro Reich atacaram judeus, atacaram estabelecimentos comerciais, o que foi a origem do Holocausto. Eu também gostaria de dizer a esse médico e fazer uma pergunta. Nós temos 3 médicos nessa casa. E fazer uma pergunta pública para a gente cobrar também uma resposta da Unimed aqui em Bauru. Se essa é a posição do seu presidente ou se essa é a posição da Unimed Bauru. Porque existem muitas pessoas aqui em Bauru, independente da sua religião, independentemente da sua opção partidária, que têm convênios com a Unimed. Então é necessário que a Unimed se posicione de maneira muito clara em relação a isso. Se quem destila ódio, se quem destila veneno, se quem é um obtuso, um energúmeno, é só o presidente que tem essa posição ou não? É de se lamentar tal atitude, porque uma atitude desse porte substitui o debate de natureza política, o debate de ideias, por latidos de cães pitbull, aonde se afasta qualquer sentido de inteligência. Enfim, é lamentável, mais uma vez, que Bauru tenha sido manchete nacional e internacional por conta de uma posição reacionária e conservadora do presidente da Unimed em Bauru, Roberson Antaquera Moron. Nós temos que ficar alerta a esses posicionamentos, porque são a partir desses posicionamentos que se retiram todos os direitos e conquistas democráticas que nós tanto lutamos para ter nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.